Salve, salve meu amigo gafanhoto! E o tema de hoje é a revisão, ou seja, a normatização, o regramento da Lei 14.300. Quando eu falo revisão, eu chego até a me confundir, porque o que a ANEEL está promovendo não é nenhuma revisão, é uma mudança em alguns pontos que não existiam na Lei 14.300 e que tem muita contradição. E é o que a gente vai ver no dia de hoje, beleza? Esse aqui é o Projeto 12K, que é um programa que eu posto conteúdo gratuito toda semana para te ajudar aí no campo de batalha. E é claro, meu amigo gafanhoto, eu ajudo você a fechar vendas em escala e com isso ter uma renda mínima mensal de R$ 12.000 construída, tá bom? Ou seja, com muito trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Elvis e esse é o meu legado. É buscar e ajudar você aí no campo de batalha a vender e fazer mais negócios. Então o tema de hoje é essa tão falada revisão, tá? Esse ajuste, né, o regramento daquilo que foi aprovado na Lei 14.300. Vale ressaltar, galera, que a ANEEL ela já está praticamente 7 meses atrasada, porque ela já deveria de ter apresentado essa revisão da norma 482 lá no mês de julho. Ou seja, ela tinha 6 meses, ela junto às concessionárias, após a aprovação da lei, que foi dia 7 de janeiro de 2022, ela teve todo esse tempo para ela poder, 6 meses, para ela poder fazer a revisão, o que não aconteceu, e ela começou a fazer uma consulta pública, que ela abriu, que foi a nota técnica 41, depois se transformou na nota técnica 51, tá? Isso são protocolos que seguiram junto à ANEEL, e ela ouviu todo cidadão de bem aí, assim como eu, você, sua empresa, deve ter contribuído e contribuiu para com essa revisão, citando alguma melhoria, aquilo que poderia ser ajustado, sem fugir da Lei 14.300, que lei é lei, foi aprovada e tem que ser seguida. Mas seria assim essa questão da visão para melhorar cada parágrafo, para melhorar cada ação e ter essa contribuição da população. Então isso aconteceu e nós tivemos agora, foi publicizado aí pela ANEEL a nota técnica 02/2023. Nela nós temos alguns pontos muito importantes que ela trouxe para nós aí como opção, sugestão de alteração. Alguns deles, galera, foi até meio controverso daquilo que foi aprovado na Lei 14.300. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. E por que é que você precisa saber disso? Porque para você fechar a venda, qualquer venda, você faz qualquer coisa, mas para fechar a venda e você conseguir escalar, você vai ter que ter um nível de conhecimento um pouco mais aguçado. Até eu digo, galera, que com toda essa mudança no setor elétrico, com todas essas alterações, ele está promovendo que você, meu amigo gafanhoto, faça uma venda altamente consultiva. Como assim uma venda altamente consultiva? Uma venda que exige mais de você no sentido de entender por dentro não só a situação real do cliente, mas a situação real do setor, daquilo que pode, aquilo que não pode. E assim, em momentos de mudança, em momentos de crise, como nós estamos passando agora, crise política, econômica, né, toda essa turbulência, é nesse momento mais crítico, tá, que quem fizer algo diferente sai na frente, ou seja, é no momento inflamado que você consegue dar um salto, é no momento de turbulência que você consegue superar e sair e acelerar esse processo, principalmente no resultado, no faturamento, mas para isso você precisa estar o quê? Condicionado. Você precisa estar com o teu sistema imunológico muito aguçado, muito forte, para você superar tudo isso. E assim, se você tem essa informação e está vendo esse conteúdo, é porque você está buscando algo diferente. E é isso que eu quero te colocar aqui, de possibilidades que poderão acontecer, coisas que já são vigentes perante a lei, e situações, e situações que poderão acontecer como inovação nessa, literalmente, nessa normatização da Lei 14.300. Mas deve estar se perguntando, Elza, mas como assim? Lei não é lei? Como é que vai ter uma regulação de uma lei? É que assim, vários pontos da lei,
ele traz à sua disposição daquilo que pode, aquilo que não pode, o que é dever, né? Enfim. E daí, nesse contexto geral, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que cuida de toda a regulação, ela precisa pegar essa disposição do parágrafo e ela precisa atualizar a normativa 482 em função da lei. Tá? Então, muitas coisas que foram votadas já existem na 482, algumas foram inseridas, outras foram alteradas. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos o surgimento, na geração compartilhada, nós temos o surgimento de condomínio edilício. Aqui é condomínio edilício. Ele permite que você possa fazer uma fazenda solar, né, faça uma usina fotovoltaica e você faça o direcionamento dessa energia da usina para um condomínio. Ele pode ser vertical, tá? Que na maioria dos casos vertical não tem telhado, ou horizontal. Então, nesse caso, você faz a usina fotovoltaica, a titularidade da usina tem que estar pertencente ao condomínio, tá? E o rateio dessa energia para os condôminos é feito de forma proporcional de acordo com o seu consumo, porém, não precisa fazer a alteração na unidade consumidora do condomínio. Do condomínio sim, que tem que estar pertencente à usina, mas do condomínio não. O condomínio são os moradores, mas tem que ser presente e protocolado via cota de cada apartamento, de cada estabelecimento, tem que ser protocolado essa questão junto ao estatuto do condomínio. Tá? Então isso é importante. Isso surgiu agora com a 14.300, então tem que regrar isso, né? Como é que vai ser feito para os funcionários poderem absorver esse tipo de projeto, porque até hoje eu não vi um formulário de condomínio edilício para você preencher, né, as beneficiárias, não vi nenhum, em nenhuma concessionária. Se você viu em alguma, comente aqui, tá? Porque para mim é uma novidade, eu não vi nenhuma. Deve ser algo muito semelhante ao autoconsumo remoto, só que daí com um formulário adaptado, né, e adequado para o condomínio edilício. A outra situação, possibilidade de negócio que nós temos é a associação. A associação se entende como associação, uma entidade, uma associação comunitária, uma associação, enfim, uma associação que se estabeleça e tenha lá sua origem. Eu acredito que a associação vai ser um modelo, uma mescla de consórcio com cooperativa, porque na associação ela deve de ter aí a figura, principalmente do CPF, né, mas pode ter a figura também do PJ, mas acho que na maioria das vezes vai ser pessoa física. Então você pode fazer o mesmo sistema, uma usina, um sistema fotovoltaico no nome da associação e a associação poder partilhar esses créditos, se houver, né, essa sobra, esse excedente, ela pode fazer o rateio para os associados. Então também é um outro modelo que surgiu. Precisa fazer o regramento disso. Mas assim, galera, então tudo esses pontinhos que eu estou colocando, outros pontos mais, o biooptante. Biooptante que existia lá na 414/2010, ela perdeu força em 2017 e ela ganhou notoriedade agora. O que é biooptante? Biooptante é aquele mercadinho, tá, de bairro, que ele está num consumo próximo de uma carga de 75 kVA, 75 kW de carga. Ele está na microgeração, né? Se ele ultrapassar o 75, ele vai ser já diretamente nomeado para o grupo A. Por quê? Porque você já força a tua entrada de serviço, que é o padrão geral de 200 A, ele já vai para 250 e 300 A. Então vai para o grupo A. O grupo A, demanda contratada. Então tem muitos casos que agora com o biooptante você faz o projeto de mini geração, mas você pede um enquadramento para o biooptante. O biooptante te permite você fazer um cálculo de uma carga existente 1,5 a mais, ou seja, se é 75 vezes 1,5, você vai ter 112,5. 112,5 de carga instalada. 112,5 kW de inversor. Então você consegue fazer esse projeto, ou seja, dá um upsell, né, de 30% do que a carga estabelecida, se você fizer um cálculo aí. E esses 30% ele vai ajudar muito. Por exemplo, na maior parte aí da região do Paraná, né, que tem aí um HSP entre 4,9, próximo de 5 horas de sol pleno, você vai ter uma performance de 12.000 kW em média de geração. Se você para 75, se você vai para 112,5, você vai chegar nos limiares de 18.000 kW. Então isso ajuda bastante. É aquele mercadinho de bairro,
é aquela panificadora que está em cima do muro que não consegue mais crescer e desenvolver sem ela ter um custo maior assumindo uma demanda contratada. E já nesse caso não precisa. Tá? Então, são situações assim que tem que ser regulamentadas. E tem muito ponto vago, porque até então a lei ela não traz nada à disposição do biooptante. Ela só fala que a maior parte do consumo tem que se estabelecer junto à carga, onde tem a usina instalada. Exemplo, se eu fizer um sistema de 112,5 numa fazenda e direcionar toda a energia para o meu mercado, você não vai ser enquadrado como biooptante, porque você tem a presença do alto consumo remoto. Então ele tem que ser no telhado, ele tem que ser, pode ser solo, carporte, mas ele tem que estar na mesma matrícula do consumo local, alto consumo local, a maior gama. Mas ele não diz nada em relação à compensação de ida de crédito e o retorno se tiver compensação na base de outra usina onde eu já tenho uma usina instalada no biooptante. Ele não diz nada sobre isso. E a ANEEL ela quer regrar isso no seguinte sentido, você tem que optar. Ou é só alto consumo local, aí pode ser biooptante, e não pode ter compensação de créditos, nem de saída nem de chegada, ou você não entra como biooptante, assume a demanda contratada e você pode ter compensação. Então tem que tomar esse tipo de cuidado porque é isso que eles querem fazer, essa revisão para poder regulamentar a 14.300. Outro ponto que nós temos, galera, é importante você saber para você consolidar os seus 12K por mês aí. Tá? E se você tiver isso afinadinho, vai te ajudar bastante. Isso aqui são pontos, vale ressaltar que são pontos que a nota técnica. O que é a nota técnica? Nota técnica é desenvolvida pelo corpo técnico, tá? Em função de toda a contribuição da consulta pública que nós participamos, ela faz uma análise e ela coloca também os seus pontos de interesse e apresenta. Aí vai para a ANEEL, né, que vai fazer toda a apreciação e análise e tem como voto de maior peso do Elvio. O Elvio, ele é o relator, tá, chefe, que vai, a palavra dele é se ele pode mudar. A nota técnica é como se fosse um rascunho, gente. Um rascunho de possibilidades que pode acontecer de sugestões. Mas o Elvio, ele tem, que é o diretor, ele tem total liberdade de mudar qualquer contribuição, de fazer, de regrar. E é claro, é votado pelo colegiado, mas a palavra dele é a que vale, é a palavra final. E, infelizmente a gente está na mão de um só. Espero que ele está sendo apreciado essa semana. Tá? E essa semana, para você ter uma noção que eu estou gravando exatamente, é dia 31 de janeiro, terça-feira. E está para ser votado hoje à noite, analisado hoje. E pode ser que seja publicado ainda essa semana. Tá? Se falam até mesmo que seja dia 1º de fevereiro. Isso vai exigir mais busca, mais conhecimento por dentro, para a gente fazer negócios com mais segurança e colocar o cliente no cenário onde ele merece. Que é ter a sua geração sim, mas é para poder ter a sua viabilidade e não aferir o seu direito. Tá? Então basicamente é isso. Pontos que são importantes também, que eu tive como análise, dessas sugestões que eu vou colocar aqui para vocês. Existe uma situação que quando você entra com um projeto, em algumas situações existe obras que são realizadas, exigidas pela concessionária. Então, por exemplo, você vai entrar com o projeto 75 e por algum motivo essa concessionária diz que tem que ser feito um reforço de rede, a substituição de um transformador, né? E ela coloca lá um valor nessa carta, nesse orçamento prévio, para você poder... É um parecer de acesso condicionado. Né? O que é condicionado? Ela diz, ó, legal, meu amigo gafanhoto, você pode seguir com o teu projeto, mas ó, tem que ser feito um reforço de rede, tem que trocar o transformador. Isso vai ter um custo, sei lá, de 30 mil reais. A concessionária vai ajudar com 18 mil reais, você vai entrar com 12 mil reais. Fechou? Fechou. Só que esse custo de obra ele tem um prazo de 180 dias. Beleza? Microgeração, qual que é o prazo? 120 dias, 4 meses. Perfeito? Só que a concessionária está pedindo 180 dias, 6 meses para fazer a rede. Agora eu te pergunto, em 4 meses sem rede, você consegue conectar o teu sistema? Não, você não vai conseguir. Porque as concessionárias, por incrível que pareça, quando ela pede de 180 dias, 6 meses, ela deixa para te entregar a obra no final, praticamente. Né? Parece que é birra, né? Então o que ela quer dizer? Nesse sistema até então, como é que funciona? Quando você tem esse prazo de 180 dias, quando ele entra no prazo de rede, ele é congelado, o teu prazo de 120 dias,
até que seja feita essa obra, e quando concluída a obra pela concessionária em 180 dias, aí ele abre o teu período de 120 dias, entendeu? Por que isso, Elvis? Porque não se tem projeto se não tiver, não existe projeto se não tiver o quê? Se não tiver a obra estabelecida. Como é que você vai conectar a sua usina? Então essa é uma lógica, né? Só que qual que é a proposta da área técnica? É que o prazo de rede ele não fique disposto, tá? Que ele seja motivo de congelamento de data para você seguir com o teu projeto. E é claro que não. Só que eu não sei como é que eles vão fazer esse regramento. Até porque, suponhamos que você tem teu projeto lá de 75 kW de carga e tem 180 dias de rede da concessionária. Você vai fazer o teu projeto de 120 dias, só que você não consegue conectar porque não tem fio, cara, não tem rede para você conectar. Então, se tiver uma vistoria, olha que coisa louca, né? Se você conclui em 120 dias, solicita a vistoria, chega lá, não tem conexão, não consegue conectar. Olha que ridículo. Você acha que faz sentido o cara ir lá vistoriar uma coisa que ele não vai conseguir trocar o relógio medidor? Que é o que vai acontecer, o que você deve de fazer, meu amigo gafanhoto. Faz a tua obra, cumpra com o teu prazo, chama a vistoria e dane-se a concessionária. Porque ela não vai conseguir conectar. E daí como é que vai ser feito? Ela vai reprovar o teu sistema. Mas ela vai reprovar com a motivação de que ela não cumpriu com o prazo dela? Aliás, até ela tem um prazo de 180 dias, mas como é que funciona o teu projeto em relação a isso, tá entendendo? Então tem umas coisas que é meio absurdo, assim que não dá para entender. Então tem vários pontos também. Eu vou colocar outro ponto aqui, que a ANEEL traz como... A ANEEL não, da ANEEL, vamos falar que a ANEEL, que é a área técnica, né? Ela traz como situação que a TUG-G, tá? Ou seja, que a demanda contratada em sistemas acima de 30 kW de carga instalada, acima, 30 kW de carga acima, seja enquadrado com demanda contratada. O que é demanda contratada? Demanda contratada ela tem uma presença mais latente de projetos de mini geração, 75 kW acima. Mas vale ressaltar que existe demanda contratada a partir de 30 kW. E como que isso acontece? Quando ele é atendido em média ou em alta tensão, normalmente em média tensão, e quando ele tem uma disposição, ele precisa de uma infra de chegada garantida lá, então ele contrata essa demanda de 30 kW. Tá? Essa demanda hoje ela é paga pela TUG-C, TUG Carga. Bom, vou pegar um exemplo. Se você está no Paraná, você pega lá, se eu tenho uma demanda contratada, eu vejo muito em cooperativa de 30 kW. Tá? 30 kW tem que ter um trafo, no mínimo, de 45 kVA, é o que normalmente se estabelece, de 30 kVA, mas normalmente é 45 kVA. E você paga essa demanda contratada de 30 kW relacionada à TUG, a demanda da TUG-C, TUG Carga. Tá? O que é TUG? Tarifa do uso do sistema de distribuição, TUG Carga, TUG Consumidor. Isso, por exemplo, no Paraná, a TUG-C, TUG Carga, ela está precificada, ela tem um seu valor de R$17,00 de R$18,10. Tá? Você tem que ver aí no enquadramento da ANEEL, aí, na disposição, qual que é o valor da tua TUG-C. Aí, seguido do ICMS, PIS e COFINS, ela chega aí, ela é R$25,48, hoje está na casa de 23 de alguma coisa, quase R$24,00. É isso que você paga vezes 30 quando utilizado toda essa TUG-C. Quando não utilizado, você paga só o valor líquido, que é os R$18,10. Fechou? Fechou. O que eles estão propondo? Que se pague, não a TUG-C, mas que se pague a TUG-G, que é a TUG geração. Tá? Então, como que seria esse cálculo? É aquilo que você injeta na rede, aquilo que você injeta, você vai pagar o quê? Você vai pagar a TUG-G. A TUG-G, hoje no Paraná, ela não é esses R$18,10. Ela é R$6,24. Sacou? Então, aquilo que eu injetar na rede, tá? Funciona assim. Aquilo que você injeta na rede, menos aquilo que retorna. Vamos supor que eu injetei, vamos lá, vou pegar um exemplo. Eu tenho um sistema de 20 kW de carga instalada. 20 não vai rolar, né? Eu tenho 30 kW de carga instalada, que é o mínimo, né? 30 kW de carga instalada. E eu estou consumindo da rede, em crédito e tudo mais, estou consumindo 15 kW. Então eu injeto 30, eu consumo 15, então me sobra um saldo de 15. Eu vou pagar sobre os 15, aquilo que eu injetei menos aquilo que eu consumi, tá? Então seria 15 vezes 6,24. Se a gente fizer um cálculo aqui, daí seguido de impostos, tá?
15 vezes 6,24, vai ficar R$ 93,60. Seguido de impostos, que nós vamos ter em torno de, daria aí R$ 112,32. Você entendeu? Então assim, mas por que que a ANEEL ela trouxe isso como disposição? Isso está na Lei 14.300? Não, não está. Não está. Ele tem a TUG-G, mas a TUG-G é para o grupo A. Tá? É assim que ele coloca. TUG-G para o grupo A. E a TUG-G para o grupo A só pode ser estabelecida, só pode ser modificada na revisão tarifária. A revisão tarifária é igual a Copa do Mundo, acontece uma vez a cada 4 anos, em alguns estados a cada 5 anos. No Mato Grosso do Sul, no MS, Energisa, ela vai acontecer agora em março. Então, como a lei foi aprovada dia 6 de janeiro de 2022 e a próxima revisão agora em 2023, tem que ser enquadrado todos os projetos que têm energia fotovoltaica, tem que ser enquadrado na TUG-G a partir de março, tá? E onde vai ter as alterações de valores, vai ter alterações de algum regramento, estatuto da concessionária Energisa lá no MS, se estabelece também a TUG-G. Fechou? Fechou. Bora lá. Aí no Paraná, por exemplo, é só em 2026, em junho de 2026. Então quem tem demanda contratada vai passar a pagar, só pode pagar a partir, vai começar a ser enquadrado com a TUG-G só a partir de 2026. Só que quem fizer projetos agora, nas regras de transição, tá, já vai pagar a TUG-G na injeção, a partir de 30 kW. Só que assim, para isso acontecer, galera, primeiro, você tem que ter um relógio bidirecional, mas não é um relógio bidirecional desses tradicionais que a gente trabalha com a geração distribuída. É um relógio bidirecional customizado para a demanda contratada. E assim, só vai ser cobrado literalmente do consumidor que tiver esse relógio. Se for substituído de todos esses consumidores, ele passa a pagar. Por quê? Porque a ANEEL ela traz como disposição que todos os projetos que já estão enquadrados com 30 kW acima já entram nessa cobrança da TUG-G, tá? Só que ela não se pronunciou, ela não tem como cobrar o retroativo, até porque ia ferir a lei, ia ferir qualquer tipo de disposição, mas ela está deixando em aberto que ela pode cobrar a partir de agora, desde que ela troque o relógio medidor. Viu quanta coisa? Isso aí são sugestões, tá, galera? E por que é que você precisa saber? Você precisa saber para você poder fechar vendas, não qualquer venda, mas fechar vendas e escalar negócio. E com isso ter aí seus 12K por mês. É a informação que vai fazer com que você seja visto pelo mercado de uma forma diferente do que os demais. Os demais vendem placa. É muita informação, é muito tititi, é muito detalhezinho, mas que você precisa saber para você imprimir um jogo, imprimir um ritmo de trabalho diferente. Quando eu falo diferente, com precisão, com profissionalismo, tá? Então bora lá. Essa é uma disposição. Agora vale ressaltar, galera, por que que a ANEEL ela vem com essa disposição? 95% dos projetos que nós temos instalados de energia solar no Brasil, 95% deles tem a sua carga semelhança até 30 kW. Até 30 kW nós temos a presença de tudo que está instalado em energia solar em unidades consumidoras. Isso é importante, não de consumo e geração. Em unidades consumidoras, projetos de até 30 kW de carga instalada representa essa fatia 95% de tudo que nós temos instalado no Brasil. Então, é em função disso que a ANEEL está trazendo o quê? Esses incrementos. Além do fio B, que é pago, ela está enquadrando também na demanda contratada com a TUG-G. E daí tem outras pormenores que ela traz ainda como sugestão de alteração. Mas por que é importante você saber? Isso, na verdade, se você já acompanha os meus conteúdos aqui, não é novidade nenhuma. Porque lá no dia 7, no dia 6 de setembro, a ANEEL já tinha publicizado a nota técnica 41, mas ela sofreu muita alteração, ela foi para a nota técnica 51, sofreu muita alteração. Um dos fatores foi principalmente a contribuição da consulta pública, uma análise mais técnica e principalmente agora a mudança de governo e a mudança também da cadeira e da diretoria da ANEEL, né, que saiu lá o Peptone e daí entrou o Elvio aí, ele que tem a caneta na mão. Isso está rolando no dia de hoje é dia, estou gravando esse conteúdo aqui no dia exatamente no dia 31 de janeiro,
e vai sofrer alteração, e eu vou estar colocando aqui para vocês os detalhes aqui na íntegra aqui de tudo isso que está acontecendo, mas assim, sem sofrer muito, tá, galera? Por quê? Porque é coisa que a gente não tem o poder de definir, mas nós temos o poder de realizar com mais segurança abaixo para não colocar os clientes numa fria e a gente não tomar prejuízo. Então, o que é que a gente tem foco naquilo que você tem força? E o que é que você tem força neste momento? Força no teu trabalho, força em entender de fato norma, regulação e lei, força em entender os modelos de negócio, força em entender a estratégia junto à engenharia e força para você poder compor tudo isso que está rolando aí. O projeto fotovoltaico vai deixar de ser viável? Muito pelo contrário. Sempre será viável porque nós temos a presença primeiro da simultaneidade. Até então, ainda bem, não estão taxando, não tem nem como taxar isso, porque daí aí seria muito ridículo, né? O que é a simultaneidade? Você está gerando uma curva de geração e você está consumindo. Essa geração e consumo, o consumo, a concessionária não enxerga, porque é simultâneo. Não tem como enxergar, a menos que ela colocasse um relógio, a menos que ela colocasse um relógio medidor lá no teu inversor, né? Coisa que não tem como, né, cara? Isso aí seria ridículo, né? Mas é só o que está faltando. Então, simultaneidade não tem cargo. Então, só esse laço, essa fatia, já vai trazer esse benefício para ele. Aquilo que injeta e você retorna. Aí você vai exigir de você que você faça cálculos até separados em alguns casos, seguindo uma estratégia. Fazendo para compensação simultânea, fazendo um sistema integral, mas sabendo que aquilo que você injeta, dependendo do tamanho do sistema, se for de 30 kW acima, você tem que enquadrar fio B, tem que enquadrar TUS de G, se isso vier, né, a ser validado. Nessa sistemática dessas duas componentes, mesmo assim, vai trazer benefício para o seu cliente. Só que você vai ter que fazer uma aferição mais exata para entender o quê? Entender exatamente, tá? Exatamente ao enquadramento, tá? do payback, que é o retorno do investimento daquilo que ele aportou. Que ele deve ficar um ano, dependendo do tamanho do projeto, de 6 meses a um ano e 2 meses, mais tardio. Só que, gente, um ano é diferente de 25, concorda comigo? Então, assim, eu sei que não estou aqui defendendo ninguém, a ANEEL, muito pelo contrário. Eu acredito que pisou muito na bola, a gente poderia ter impulsionado ainda muito mais a geração de energia, estimulado o cidadão de bem a melhorar toda a malha do setor, que é o que já vem fazendo do setor elétrico, enquadramento. A gente vê muitas casas, olha que coisa ridícula, muitas casas aí que a gente presencia aí diariamente, sofrendo algum tipo de, de queimada, de fogo mesmo, por conta de fiação elétrica e até mesmo alguns casos de disjuntor que está lá há anos que não é trocado, ou seja, padrão irregular, entendeu? Alteração de corrente de tensão da própria concessionária, no monofásico na área rural. E isso tem feito o quê? Com que quando o consumidor, cidadão de bem, vai para a execução de um projeto, ele faça o aporte, a melhoria, em muitos casos até mesmo a adequação do próprio padrão dele, padrão novo, do zero. Isso é aportado com o dinheiro dele. Em alguns casos faz até melhoria de rede. Em alguns projetos que a gente realiza aí, a gente observa que até regulador de tensão, até tudo isso é feito, entendeu? Regulador de tensão, toda essa questão de disposição, os pingos, toda essa questão de impedância de rede, que são projetos maiores, tudo isso aí normalmente é bancado e ajustado e doado para a concessionária. Isso melhora muito, melhora a artéria, cada vez mais vai fortalecendo. E isso a concessionária não tem considerado, e ela precisaria considerar. Por que ela precisa considerar? Porque são melhorias que vêm para a rede. As perdas, nem vamos falar das perdas, que vai deixar de existir em função da geração distribuída. Já deixou de existir em muitos casos. Então, assim, existem vários pontos a serem avaliados, né, vários pontos. Tem muitos outros aqui que está rolando nessa revisão. Eu falo revisão, né, gente, porque é uma revisão da 482 em função da disposição da lei. A gente está de olho em alguns pontos, tá? Todo o setor está de olho. A Absolar, a BGD, o MSL, são entidades aí que brigam pelos nossos interesses, né, enquanto trabalhador e defensor da geração, estão de olho porque se tiver alguma disposição que afronta a lei, que seja ao contrário do que foi aprovado na 14.300, a gente vai judicializar sim, porque tudo que não pode é trazer prejuízo para o consumidor, prejuízo para o cidadão de bem. Mas a gente ainda tem uma expectativa, uma esperança de que isso seja avaliado com precisão, com profissionalismo,
né, e não seja algo tão ridículo assim daquilo que estão propondo, que é diferente daquilo que foi aprovado no 14.300. Isso você precisa saber para você fechar vendas, escalar negócio e com isso ter uma renda mínima mensal de R$ 12.000. Espero ter trazido alguns pontos aqui para você. Não fique preocupado, porque isso ainda são pontos de fomento, mas é interessante para a gente já saber o entendimento mais ou menos numa linha, né, de raciocínio aí da ANEEL e do setor, né? Mas a gente está aí sendo representado lá em Brasília. Era para me estar lá, não fui, mas tem muita gente boa lá, o Everton, muita gente está lá defendendo isso. E tem tudo para a gente, tem tudo para dar certo. Se Deus vai abençoar, já abençoou tanto, para que essa coisa não seja tão ridícula como estão propondo, tá bom? Se você gostou, dá um like aí, curta o meu canal, me siga aí no Instagram e no Facebook, ou ativa o sininho aí e se inscreve aí no meu canal do YouTube, que eu posto conteúdo toda semana aqui no programa Projeto 12K. Conteúdos como esse de hoje, que é a revisão da 482, e inclusive que até extinguir a 482 e trazer toda essa nomenclatura para a resolução 1000/2021, que eu ia me esquecendo. Então tem toda essa disposição de proposta e sugestão, que por enquanto é sugestão, mas que vai ser normatizado e regrado. Aí é até bom que deixa atrás os pingos nos is, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade e essa poeira vai baixar e a gente precisa fazer negócio, beleza? Um abraço e tudo de bom!